Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a nossa leitura reflexiva do livro Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Então vamos hoje à leitura e reflexão das páginas 49 e 50, aqui através do PDF. Depende do PDF que você está tendo acesso. E também depende se você tem a obra em mãos. Mas vamos aqui a nossa leitura e reflexão continuando. Nos diz então aqui o texto. Não pude mais. Faltou-me compreensão para tão grande anomalia. Não compreendi Deus. Não entendi sua lei. Não entendi a vida. Uma torrente de confusão insolúvel alagou-me o pensamento, aterrado em face da realidade. Só compreendi uma coisa: era que precisava morrer, devia morrer. E quando uma criatura deixa de confiar no seu Deus e Criador, torna-se desgraçada. É um miserável, é um demônio, é um réprobo. Quer o abismo, procura o abismo, precipita-se no abismo, precipitei-me. Não sei que malvadas sugestões a minha facúndia blasfema espalhou pelo ambiente mórbido de nossa enfermaria. O que sei é que a triste assembleia deixou-se resvalar para as vibrações desarmoniosas, entregando-se a pranto dolorido e crises impressionantes. Notadamente o antigo exportador de vinhos, Jerônimo, e o universitário Sobral, que eram os mais sofredores. Eu mesmo, à proporção que prosseguia na minha angustiante exposição, eivada de conceitos doentios, tanto retroagia mentalmente às situações precipitosas de minha passada vida carnal, às fases doloridas e inelutáveis que me reprimiram cruamente, que lágrimas rescaldantes voltaram a correr por minhas faces maceradas, enquanto novamente se me obscurecia a visão e trevas substituíam os doces pormenores dos cortinados azuis esvoaçantes e das róseas trepadeiras galgando as colunatas dos balcões. Acudiram enfermeiros solícitos a verem o que se passava, uma vez que não era previsto o incidente. No hospital Maria de Nazaré, o enfermo, rodeado das emanações mentais revivificantes de seus tutelares e dirigentes, visitados por ondas magnéticas salutares e generosas que visavam a beneficiá-lo, deveria auxiliar o tratamento, conservando-se silencioso, sem jamais se entreter em conversações de assuntos pessoais. Conviria repousar, procurar esquecer o passado tormentoso, varrer recordações chocantes, refazendo-se quanto possível das longas dilacerações que desde muito o acutilavam. E nem poderíamos exculpar-nos alegando ignorância, porque, ao longo das paredes, letreiros fosforescentes a cada momento despertavam nossas atenções com permanentes pedidos de silêncio, enquanto a própria instituição oferecia o exemplo movimentando suas constantes asas sob o controle de criteriosa discrição. E, embora bondosamente declararam que uma reincidência implicaria em atitude punitiva por parte da direção, qual a transferência para o isolamento, pois o fato a repetir-se produziria distúrbios de consequências imprevisíveis, não somente para o nosso estado geral, mas também para a disciplina hospitalar, que deveria ser rigorosamente observada. O que nos levou a perceber serem mais austeras as regras no isolamento, mais temíveis as suas disciplinas.
e para que medida tão ríspida fosse evitada, estabelecida foi severa vigilância em nossa dependência. Desde aquele momento, um guarda do regimento de lanceiros hindus, aquartelados no departamento de vigilância, foi designado para o plantão em nossos apartamentos. Cerca de um quarto de hora depois, enfermeiro loiro e risonho, jovem que andaria pelos 23 anos de idade, o qual entrevíramos, ao darmos entrada no importante estabelecimento do astral, por ser um daqueles que nos receberam a par de Romeu e de Alceste, visitou-nos, fazendo-se acompanhar de mais 2 obreiros da casa, e, irradiando simpatia, foi dizendo muito afetuosamente, pondo-nos à vontade: meus amigos, chamo-me Joel Steele. Sou, ou fui, como queiram, português nato, mas de origem inglesa. Em verdade, o velho Portugal foi sempre muito querido ao meu coração. Jamais pude esquecer os dias venturosos que em seu seio generoso passei. Fui feliz em Portugal. Jamais pude esquecer os dias venturosos, mas depois os fados me arrastaram para o país de Gales, berço natal de minha querida mãe, Doris Mary Steele da Costa. E então, bem, é como compatriota e amigo que vos convido ao gabinete cirúrgico a fim de serdes submetidos aos necessários exames, pois que se iniciaram neste momento os trabalhos da cirurgia. Prontificamo-nos esperançados. Não desejávamos outra coisa desde muito tempo. As dores que sentíamos, nossa indisposição geral, refletindo penosamente o que ocorrera com o corpo físico, material. Havia muito que nos fazia ansiar pela presença de um facultativo. Mário e João, cujo estado era melindroso, foram transportados em macas, enquanto os demais seguiam amparados pelos braços fraternos dos enfermeiros bondosos. Podia então distinguir algo dessa casa magnânima, assistida pela carinhosa proteção da excelsa Mãe do Nazareno. Não somente o excelente conjunto arquitetônico seria digno de admiração, também a montagem, o grandioso aparelhamento, conjunto de peças extraordinárias apropriadas às necessidades da clínica no astral, demonstrando o elevado grau que atingira a medicina entre nossos tutelares. Muito embora se não tratasse o local onde nos encontrávamos de zona adiantada da espiritualidade. Médicos dedicados e diligentes atendiam com fraternas solicitudes aos míseros necessitados dos seus serviços e proteção. Estampavam-se em suas fisionomias bondosas o compassivo interesse do ser superior pelo mais frágil, da inteligência esclarecida pelo irmão infeliz ainda mergulhado nas trevas da ignorância. Entretanto, nem todos trajavam uniformes à indiana. Muitos envergavam longos aventais vaporosos e alvíssimos, quais túnicas singulares de tecido fosforescente. Não assisti ao que foi passado com meus companheiros de desdita, mas, quanto a mim, em chegando ao pavilhão reservado aos labores assistenciais, fui transferido aos cuidados de Joel Steele, para os do jovem doutor Roberto de Canalejas, o qual me encaminhou para determinada dependência, onde em minha organização físico-espiritual, o perispírito foi submetido a minuciosos e importantes exames. Carlos de Canalejas, pai do precedente, ancião venerável, antigo facultativo espanhol, que fizera da medicina um sacerdócio, página heróica da abnegação e caridade digna do beneplácito do médico celeste, e mais um dos psiquistas hindus que nos socorreram à chegada. Roaendo foram os meus assistentes. Roberto passou então a assistir ao importante
labor, qual doutorando as lições dos mestres nos santuários da ciência, o que vinha esclarecer encontrar-se ele ainda em aprendizado de medicina local. A minha organização astral prestaram socorros físico-astrais juntamente nas regiões correspondentes, às que, no envoltório físico terreno, foram dilaceradas pelo projétil da arma de fogo de que eu utilizara para o suicídio, ou seja, os aparelhos faríngico, auditivo, visual e cerebral, pois o ferimento atingira toda essa melindrosa região do meu infeliz envoltório carnal. Então nós vemos aqui que vai acontecendo a narração de Camilo Cândido Botelho. Camilo também, assim como os demais, é um dos suicidas que acabou por tirar a sua vida, no caso Camilo, não aceitando a cegueira que lhe ocorrera. Então, ele não aceitava, não se conformava com isso, jamais em depender das outras pessoas, em precisar pedir ajuda. Então, ele buscou o suicídio através de um tiro em seu ouvido. E acabou atingindo toda aquela região, prejudicando e deformando também o seu perispírito. Estava, então, como ele mesmo narra, sendo analisado pelos médicos na espiritualidade, a fim de poderem perceber a profundidade do dano que ele havia causado a si mesmo. E ele começa na nossa primeira página trazendo que havia buscado a morte de todas as formas e de tanto buscar, de tanto alimentar, acaba por realizar o suicídio. Aquilo que nós alimentamos no nosso pensamento, na nossa casa mental, aqui no nosso cérebro, no nosso cérebro físico, mas no nosso pensamento, nosso espírito alimenta, acaba por gerar ondas de vibração, e essas vibrações acabam sintonizando-se então com outros espíritos que alimentam-se disto, que fomentam estas também vibrações e que se encontram nessas regiões. Não necessariamente nossos irmãos que ainda não gostam de nós e que se dizem muitas vezes inimigos espirituais. Claro que estes também se sentem felizes com nossos tropeços, mas não podemos colocar a culpa em obsessão, puramente um ato de obsessão, quando não houve da nossa parte a vigilância necessária, a reforma íntima e a busca por uma mudança de pensamento. Claro que no caso de um suicídio, muitos dos fatores estão envolvidos. Cada caso é um caso. No caso de Camilo, ele não aceitava a cegueira que o ocorrera. Mas muitas pessoas, infelizmente, mergulham no abismo do suicídio através da depressão, de uma tristeza profunda. Por isto, oremos muito por todos estes irmãos que enfrentam estas situações tão tristes e que infelizmente não conseguem fugir disto e acabam buscando a morte como se a morte fosse o fim de tudo. A morte é apenas uma troca de roupa. Eu estou com o meu corpo físico, eu saio do corpo físico e fico com o meu perispírito. A morte é apenas isto, certo? Mas muitas pessoas, infelizmente, pelo não conhecimento da continuidade da vida, pelo não preparo para o desencarne, acabam que buscando isto. E nós vemos aqui o amparo de muitas pessoas para auxiliarem todos aqueles que se encontram no Hospital Maria de Nazaré. E são muitos os locais que amparam e auxiliam os nossos irmãos que desencarnaram através desta triste realidade que é o suicídio. E assim, novos personagens vão sendo conhecidos. E mais tarde
descritas as suas histórias. Adentramos agora a conhecer aqui, então, Romeu e Alceste, Joel Stil, também Roberto de Canalejas e seu pai também, que aqui se encontra, Carlos de Canalejas. Continue conosco aqui na nossa leitura reflexiva da obra Memórias de um Suicida, pouco a pouco. Certo? Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.